Já pararam para pensar como os matemáticos organizam o infinito? As respostas estão em um ramo fascinante da matemática conhecido como teoria dos conjuntos. Preparem-se para mergulhar em um universo de números, conjuntos e infinitos, descobrindo como essa teoria revolucionou a nossa compreensão da matemática. Apertem os cintos e preparem-se para uma aventura intelectual emocionante. Nossa história começa na Alemanha do século XIX, com um matemático brilhante chamado Georg Cantor. Imaginem um mundo sem a linguagem dos conjuntos, uma época em que o infinito era um conceito nebuloso. Cantor ousou olhar para esse abismo, desafiando as convenções da época e desvendando a natureza do infinito, de uma maneira nunca antes imaginada. Cantor introduziu a ideia revolucionária de que o infinito não era um conceito único, mas sim um espectro com diferentes tamanhos e magnitudes. Imaginem só, infinitos que são maiores que outros. Essa ideia, por mais estranha que possa parecer inicialmente, foi sustentada por sua lógica rigorosa e provas matemáticas elegantes. Antes de Cantor, o infinito era visto como um conceito singular, um limite inalcançável. Mas Cantor ousou questionar: e se houvesse diferentes tipos de infinito? E se pudéssemos comparar e categorizar esses infinitos? Ele introduziu a ideia de conjuntos infinitos, conjuntos que contêm um número infinito de elementos. Cantor descobriu que alguns conjuntos infinitos são, na verdade, maiores que outros. Por exemplo, o conjunto de todos os números naturais é infinito, mas o conjunto de todos os números reais é um infinito ainda maior. Essa ideia foi um choque para a comunidade matemática da época. Alguns matemáticos contemporâneos de Cantor rejeitaram suas ideias, considerando-as absurdas e heréticas. No entanto, Cantor persistiu, defendendo suas teorias com paixão e rigor matemático. Ele introduziu o conceito de correspondência biunívoca, uma maneira de comparar o tamanho de conjuntos infinitos. Usando essa técnica, Cantor demonstrou que o conjunto de todos os números naturais e o conjunto de todos os números pares têm o mesmo tamanho. A teoria dos conjuntos, o legado duradouro de Cantor, lançou as bases para uma nova era na matemática. Agora, vamos mergulhar no cerne da teoria dos conjuntos, explorando o conceito fundamental de um conjunto. Em termos simples, um conjunto é uma coleção de objetos distintos, considerados como um todo. Pensem em uma cesta de laranjas. Cada laranja é um elemento distinto, e a cesta que as contém representa o conjunto. Na matemática, esses objetos podem ser números, pontos no espaço, figuras geométricas ou até mesmo outros conjuntos. Para representar conjuntos, os matemáticos usam uma variedade de métodos. Uma notação comum é listar os elementos entre chaves separados por vírgulas. Por exemplo, o conjunto dos números pares menores que 10 pode ser escrito como 2, 4, 6, 8. Mas e se o conjunto for infinito? É aqui que entra a notação de construção de conjuntos. Usamos uma regra ou propriedade para definir os elementos do conjunto. Por exemplo, o conjunto de todos os números pares pode ser escrito como AX. X é um número par. Podemos realizar operações em conjuntos, como união, intersecção e diferença, para criar novos conjuntos e explorar as relações entre eles. A teoria dos conjuntos nos fornece uma linguagem poderosa para descrever e analisar o mundo ao nosso redor. À medida que nos aprofundamos no universo da teoria dos conjuntos, precisamos de ferramentas visuais para representar e manipular conjuntos de forma eficaz. Apresentamos os diagramas de Venn, uma ferramenta poderosa que nos permite visualizar as relações entre conjuntos de maneira clara e intuitiva. Imaginem círculos sobrepostos, cada um representando um conjunto. As áreas onde os círculos se sobrepõem representam os elementos que os conjuntos têm em comum, enquanto as áreas que não se sobrepõem representam os elementos únicos de cada conjunto. Os diagramas de Venn são particularmente úteis para ilustrar operações com conjuntos, como a união, a combinação de dois ou mais conjuntos, e a intersecção, os elementos comuns a dois ou mais conjuntos.
Eles fornecem uma representação visual clara dessas operações, tornando mais fácil entender e lembrar os conceitos. Além dos diagramas de Venn, os matemáticos usam uma variedade de outras representações para conjuntos, como a forma tabular, onde os elementos são listados em uma tabela, e a notação de construção de conjuntos, onde os elementos são definidos por uma propriedade ou regra. A escolha da representação depende do contexto específico e do que estamos tentando mostrar. Dominar essas ferramentas visuais e de notação é essencial para entender a teoria dos conjuntos e suas aplicações. É como aprender um novo idioma. Depois de dominarmos o básico, podemos começar a formar frases e expressar ideias complexas. No reino da teoria dos conjuntos, as relações entre conjuntos são tão importantes quanto os próprios conjuntos. Duas relações fundamentais que governam o mundo dos conjuntos são a pertinência e a inclusão. A pertinência descreve a relação entre um elemento e um conjunto. Simplificando, um elemento pertence a um conjunto se estiver contido nesse conjunto. Por exemplo, o número 3 pertence ao conjunto de todos os números ímpares. Usamos o símbolo para representar a pertinência. Então podemos escrever 3, 1, 3, 5, 7. Por outro lado, a inclusão descreve a relação entre dois conjuntos. Um conjunto está contido em outro se todos os elementos do primeiro conjunto também forem elementos do segundo conjunto. Por exemplo, o conjunto de todos os gatos está contido no conjunto de todos os mamíferos. Usamos o símbolo para representar a inclusão. Agora, vamos falar sobre um conjunto especial que desafia a intuição, o conjunto vazio. Como o nome sugere, o conjunto vazio não contém elementos. Ele serve como um elemento neutro em muitas operações de conjuntos e garante que as leis da matemática sejam mantidas, mesmo ao lidar com conjuntos sem elementos. Preparem-se para testemunhar a interação dinâmica dos conjuntos por meio das operações fundamentais de união, intersecção e diferença. Essas operações são nossos verbos matemáticos, permitindo-nos combinar, extrair e comparar conjuntos de várias maneiras. Imaginem dois círculos sobrepostos em um diagrama de Venn. A união desses conjuntos, representada pelo símbolo, é como mesclar os dois círculos em um, incluindo todos os elementos de ambos os conjuntos. Se um elemento pertence a pelo menos um dos conjuntos, ele pertence à união. Agora, concentrem-se na área onde os dois círculos se sobrepõem. Esta região representa a intersecção dos conjuntos, simbolizada por... A intersecção contém apenas os elementos que são comuns a ambos os conjuntos. Finalmente, vamos explorar a operação de diferença, representada pelo símbolo. A diferença entre dois conjuntos contém os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não ao segundo. É como subtrair um conjunto de outro, deixando apenas os elementos que são exclusivos do primeiro conjunto. Dominar essas operações é essencial para construir conjuntos mais complexos a partir de outros mais simples. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo da teoria dos conjuntos, podemos apreciar o profundo impacto que essa teoria teve na matemática e além. A teoria dos conjuntos não apenas moldou a matemática moderna, mas também expandiu nossa compreensão do universo matemático. Continuem explorando os mistérios da matemática e suas aplicações em nosso mundo.